miligramas. Então, 50 mais 50 dá 100. Aí eu só vou fazer semana que vem, 150, até fazer 1 grama. É possível fazer? É, porque ele não é igual aos antimicrobianos que a gente falou até agora. Ele é órgão depositário, ele vai ficando no corpo. Você coloca ele, vai ficando. Então eu posso fazer dia sim, dia não, posso fazer 3 vezes a semana, só que o tempo de tratamento vai demorar mais. Então a anfotericina é cheio dessas dificuldades, né? É uma droga muito boa, porém muito tóxica, como eu falei. Já os azóis, e aí nós temos os azóis e triazóis, o ketoconazol é aquele que inibe o citocromo P450 humano com maior intensidade, né? Então é possível fazer aquela feminização que eu falei, assim como também a possibilidade de fazer uma hepatite grave, hepatite tóxica grave. Isso o ketoconazol pode causar. Fluconazol, voriconazol e itraconazol são drogas interessantes que têm o mesmo espectro da anfotericina. Todos eles têm um espectro para praticamente todos os fungos. Então, qualquer micose a gente vai ter essa boa ação. Fluconazol ultrapassa bem a barreira, a anfotericina também. Fluconazol existe venoso e oral. Então, eu posso, por exemplo, iniciar fluconazol venoso e depois passar para o oral. Às vezes eu associo a anfotericina com fluconazol dependendo da situação. Uma meningite por criptococcus, por exemplo, que é um fungo que vem a partir de pombos, né? Vocês lembram que a gente deu isso lá atrás? Eu começo com anfotericina, às vezes associo fluconazol, né? E depois mantenho fluconazol. O itraconazol é excelente droga, mas não ultrapassa a barreira encefálica. Então, por exemplo, é padrão ouro no tratamento da paracoxidiose micose. Assim como é padrão ouro no tratamento da esporotricose, né? O itraconazol. Pode causar hepatite? Pode, mas é bem menos comum do que o ketoconazol. Então são drogas interessantes. De efeito colateral é basicamente isso, hepatite, né? Hepatite tóxica, né? Principalmente ketoconazol, e os outros pouquíssimos efeitos. As equinocandinas, aí nós temos a caspofungina principal, mas tem a nidrofungina, a micafungina também. Essas drogas inibem a parede celular. Enquanto essas mexem com a membrana citoplasmática, essa mexe com a parede celular do fungo, e também, como nós não temos parede celular, ele vai ter uma toxicidade menor. São drogas muito comuns hoje de ação contra as cândidas não álbicas, que são mais resistentes. São as cândidas causadoras de infecção hospitalar. As cândidas álbicas antigamente sempre respondiam ao fluconazol na boa. Hoje, muita cândida não álbica nos hospitais, pacientes com cateter venoso, com cateter urinário, né? Você tem que fazer uma equinocandina. Todo CTI que se preza tem uma equinocandina na sua gaveta. Quando o paciente começa com uma febre que não melhora, né? Às vezes você faz um antimicrobiano, não resolve, e às vezes é uma micose, né, hospitalar. Não, aí eu fui para a zona de Professor, você pode repetir só idade na parede? Esse é na parede celular, esse daqui na membrana citoplasmática. Existe uma alternativa para usar uma anfotericina sem causar nefrotoxicidade ou toxicidade, que é essa formulação lipossomal. Isso faz com que fique muito mais caro, obviamente, mas diminui muito a sua toxicidade. Então, pacientes que já são renais, já tem problema renal, já teve uma toxicidade com a anfotericina clássica, que é a desoxicolato, que teve uma cardiotoxicidade qualquer. Então, a gente faz, né, a dose é mais ou menos parecida, mas com muito menos toxicidade. Só que é caro. O Ministério da Saúde até libera. Se a gente pedir, demora muito para chegar, mas chega. Está aqui, então, o que a gente falou, o ketoconazol, aqui tem um nome comercial, mas tem outros. Indicações de praticamente todas as micoses, pode dar náusea, diarreia, mas isso é muito incomum. A hepatotoxicidade que é perigosa. Cuidado, porque interações negativas com antiácido, né, em relação ao efeito antifúngico, aumenta o efeito anticoagulante, diminui o efeito antifúngico quando você usa anticonvulsivantes, né, substâncias como hipnóticos ou estatinas também aumentam a toxicidade dele. Então, tipo assim, a gente tem que olhar com muito cuidado essas interações, né? Risco de hipoglicemia, quem toma sulfonilureia, aumenta a toxicidade do sildenafil. Isso é curioso, esse negócio de toxicidade, interação medicamentosa, porque, infelizmente, hoje é muito comum o paciente ter 4 médicos, ter 5 médicos.
Né? O cara tem um diabetes, vai para o endócrino, tem uma hipertensão, vai para o cardiologista. Não é assim que funciona? Ele vai, o ortopedista vai, com dor nas costas, vai para o ortopedista. Aí o cara está com 3, 4 médicos diferentes, cada um passa um remédio diferente, né? Ele fica com a polifarmácia e as interações, ninguém fala nada, não existe interação nem do médico com outro médico, né? Muito menos uma droga com a outra. Então, essa situação é uma situação complicada. Seria interessante até como uma forma de trabalho. Outra, eu gosto de ficar pensando no trabalho, né? De pegar, por exemplo, a fila do Alvaralvinho ali, né? Pegar a fila do Alvaralvinho de atendimento ambulatorial e faz uma enquete, faz uma entrevista simples, estruturada. Quantos médicos a senhora se trata, né? Quais são as medicações que a senhora usa, né? E vocês fazem um estudo em cima de interação, entendeu? E isso é muito interessante, né? De mostrar quantas vezes as pessoas passam droga, porque quantas pessoas usam antifúngico que estão usando omeprazol, quantos que usam anticonvulsivante, entendeu? Que usa estatina, mas ninguém pergunta, já passa direto, né? O ginecologista vai lá com a candidíase vaginal, passa direto no antifúngico, não pergunta. Então é uma situação que é preocupante isso, né? Tem vários antifúngicos tópicos, e esses azóis, todos eles, né? Mas olha só a quantidade de nome, tá vendo? Aí eu vou perguntar um por um para vocês, né? Estou brincando. É muita coisa, é muito medicamento, né? Todos eles têm seu efeito tópico muito bom. As doses também, é claro, dependendo de cada micose, seria um formato, uma dose de anfotericina, de itraconazol, mas é impossível a gente decorar isso. As equinocandidas são aqueles que inibem cis aparelho celular, né, como eu disse, só em V mesmo, então ótimo para cândidas não álbicas, aspergilos, pouco efeito criptococcus. Então tem um efeito muito bom nas cândidas, como eu falei, tanto álbicas como não álbicas, nos aspergilos, etc. Aqui, por exemplo, uma mucosa cheia de placas branquiçadas, isso aqui é o quê? Uma candidíase oral, né? Essas placas brancas facilmente destacáveis. Se você raspar ali, não é aderida a mucosa, não, quer dizer, sai fácil. Então o tratamento pode ser até tópico, até uma estatina tópica, mas, que é o bochecho, né? Encostadinho, você bochecha, gargareja e pode engolir. Mas se ele tiver doença esofágica mais profundo, não adianta fazer tópico, quer dizer, sistêmico. Aí anfotericina, ou ketoconazol, ou itraconazol, fluconazol, vai resolver isso aqui. Tá? Isso é muito comum no paciente com HIV, né, com deprimido, diabético às vezes, né, mas uma extensão grande assim, geralmente é SIDA mesmo. Esse paciente tem uma ressonância magnética, na hora que fez a administração do gadolínio, houve a captação do contraste na base aqui, tá vendo? Aí você tem o que aqui? Uma meninge, então é uma meningite. Uma meningite, geralmente criptococo é a principal causa de meningite. Anfotericina B é o melhor tratamento. Na hora que corta, faz um estudo histopatológico dessa meninge, existem formas de fazer coloração, como o Mucicarmine de Maia, que fica tudo rosinho claro assim, isso é o criptococo. Aí você consegue fazer diagnóstico. Esse paciente eu acompanhei no ano passado, uma paracoxidiose de micose, uma lesão de úlcera de língua e também no lábio. E tinha dentro da gengiva uma estomatite moriforme, parece uma mora, né? Isso é tipo de paracoxidiose de micose, paracoxidiose brasileira. Aí o tratamento é anfotericina B, se tiver muita lesão pulmonar, uma lesão sistêmica, mas a gente faz itraconazol como padrão ouro para paracoco. Mas também funciona, por exemplo, sulfametoxazol também, né? Também é uma boa opção, mas o problema da sulfa demora 2 anos para melhorar, então é complicado. Aqui está o paracoco, né, que são múltiplas remulações e lesões pulmonares bilaterais, lesão em asa de borboleta, que a gente fala. Né? Isso aqui é uma dermatofitose em forma de coração, olha que lindo, né? Romântico. É uma micose de pele muito comum, né? Mastinhas e tal, são muito comuns essas micoses. Geralmente são um pouco elevadas nas suas bordas e tratamento, o uso tópico resolve. Qualquer um daqueles derivados das óleo, qualquer um resolve. Mas também pode fazer sistêmico, pode fazer ketoconazol, itraconazol, fluconazol. Então não existe muita ideia, é fácil tratar uma micose dessa. Qual é o diagnóstico aqui? Esporotricose, né? Tem uma lesão aqui na mão, no dedo, e
faz essa disseminação linfática aqui, né? Com os nódulos inflamatórios, certo? E aí você pega a mesma coisa, a esporotricose no globo ocular. Tá? Certamente essa moça tinha, né, um gânglio pré-auricular, né, parinou, que a gente fala, e essa paciente já conviveu muito tempo, mas ela já veio com diagnóstico, na verdade, ela me ajudou, porque ela vinha acompanhando como se fosse pterígio lá na cidade onde ela morava, em Região dos Lagos. Quando ela veio para cá, ela foi minha secretária no passado, então ela já veio trazendo diagnóstico. Não, meu gato está cheio de feridas e tal. Né, eu fico abraçando, beijando ele direto e tal. Então o diagnóstico já era claro que era isso, né? Que era esporotricose mesmo. Às vezes lesão. O itraconazol é o melhor tratamento. É a droga de escolha, o itraconazol. Também uma esporotricose, uma forma disseminada. A paciente faleceu de esporotricose. Ela tinha AIDS, né, e evoluiu dessa maneira. Ela não respondeu ao itraconazol, não respondeu ao fluoxetina, a gente transferiu ela para a Fiocruz, né, foi até motivo de publicações internacionais, mas o posiconazol, que tentaram, que era o outro mais recente, tal, também não adiantou, e ela acabou. Parece até que ela teve uma melhora, depois ela acabou piorando, ninguém sabe exatamente explicar. Porque um micetoma é um processo tumoral inflamatório causado por fungos como Fusarium, Pseudoescherichia boyd, mas também pode ser por nocardiose e actinomicose. Quem passou do Ferreira Machado comigo viu lá essa possibilidade que a gente viu um senhor com uma lesão no pé. São múltiplas fistulizações que esse paciente tem, e no caso esse paciente, na verdade, teve que amputar até, porque tinha lesão de todos os ossos do pé, estavam comprometidos. Ele trabalhava num lugar que tinha vidro moído, né, que mexia com vidro, então ele ficava pisando, traumatizando, e fez um micetoma. Mas a anfotericina foi tentado, né, mas não adiantou. Aqui é uma foto de internet, mas botando uma dermatite da fralda. Isso é muito comum, a irritação pela urina, né, e tudo, mas a candidíase acontecendo, associada. Nós temos cândida em nossas peles, né? Todo mundo tem, nas dobras. Então, quando existe uma condição, principalmente, a cândida invade. Aqui, olha só, as lesõezinhas, né? Isso aqui é uma pitirise vesicola, né, causada pelo fungo Malassezia fulva. E aqui eu trato qualquer derivado de imidazole que resolve, menos a anfotericina, mas aqui vai tratar com anfotericina pano branco, né? Aí você faz qualquer derivado azólico daquele, seja tópico, seja sistêmico. Lembrando que quando você trata isso, o pano branco não sai, tem que mandar ele pegar sol, o paciente pegar sol, né? Porque o fungo faz um filtro solar, por isso fica esbranquiçado. Então você tem que tratar e a pessoa tem que, né, pegar um solzinho. Aqui é só um corte interessante do esôfago, com tudo que é pretinho é o fungo, porque o fungo ele tem uma capacidade argentofílica, ele atrai prata, coloração para prata. Então, aqui o fungo penetrando na submucosa do esôfago, tá vendo? Invadindo. Isso é uma candidíase esofágica, paciente com AIDS. Por isso estou falando, não adianta usar estatina, bochechar, engolir, que não vai adiantar nada, né? Tem que ser com um antifúngico sistêmico, anfotericina, fluconazol, qualquer um desses. Aqui um outro fungo até muito complicado, relacionado com diabetes e com ciência renal, com uremia, que é a zigomicose, ou mucormicose, que é o funguinho lá do pãozinho, né, no mofo do pão, né, do pão fatiado, fica ali. É aquele fungo que nós não adoecemos, mas quem tem cetoacidose diabética, quem tem pH baixo, quem tem alterações térmicas, o fungo pode evoluir. Então, é um fungo típico clássico da cetoacidose diabética. Às vezes faz lesão em palato, faz lesão ocular, nasal. É um fungo largo que no HE aparece, anfotericina B. Mas, infelizmente, pouco funciona, de tão grave que é. Ele vai fazendo tromboses por planos vasculares, necrosando, até a trombose ser cavernoso. Aqui uma actinomicose, esse paciente eu atendi, está até errada a data, é claro, eu atendi no consultório, era uma paciente que tinha sarcoidose e tinha uma fistulização constante, e a gente viu que era uma infecção que poderia ser
nocardiose ou actinomicose. E o nome é actinomicose, mas não é micose. A Actinomyces israelia é uma bactéria filamentosa. Mas eu só trouxe isso porque a pessoa, não é micose, não é actinomicose, que não é micose. Só tem micose no nome. E os antivirais? Os antivirais são vários, né? São muitos vírus, né, que envolvendo a gente. E aí, claro, os antivirais também são, né, bastantes. Então nós temos aí, por exemplo, citaludina, estaludina, lamivudina, tudo isso, esses nucleosídeos pirimidínicos, purínicos, são em suas variedades. Eu vou pegar aqueles que são mais importantes, por exemplo, drogas que têm ação contra herpes, é o aciclovir e sua família, seus derivados. Então, valaciclovir, penciclovir, fanciclovir, né? Todos eles aqui com ação excelente. O que muda é a farmacocinética, é a forma de agir. Mas são drogas muito boas para o vírus herpes simples, assim como o vírus herpes varicela zoster. Então, são drogas muito usadas, né? É claro que tem posologias melhores. Esse aqui, por exemplo, é um herpes perianal, só que deixou de ser perianal, porque é imunodeprimido. Isso aqui é um herpes zoster, certo? Aqui é um herpes zoster. Coisa linda, gente. Seja bem-vindo, qual o nome? Cecília, seja bem-vindo. Mostrando tanta coisa feia aqui, né? É uma coisa linda dessa. Dá um desconcentre, Cecília, deixa a Cecília vai aprender. Drogas que agem no CMV, citomegalovírus, que é o ganciclovir. Então, a CMV não só a fração do aciclovir derivado, mas o ganciclovir é a droga principal. Herpes resistente ao aciclovir e seus derivados, eles usam o foscarnet. Tá? É uma droga muito boa para esses herpes multiresistentes. Aí, outras drogas interessantes também para hepatite B, como tenofovir e tecavir. São drogas muito interessantes, né, que têm uma eficácia muito boa. São inibidores de transcriptase reversa, né, então são medicamentos para a AIDS também, menos entecavir, que é só para hepatite B. E para hepatite C tem muitos, eu botei 4 aqui, mas tem muitas drogas, né? Sofosbuvir, daclofenazir, leopatazir. Hoje é a droga que cura a hepatite C em mais de 97% das vezes. Ribavirin pode usar ou não, hoje não tem tanta importância na cura, mas se usou muito no passado. E oseltamivir, que é droga para vírus, influenza, né? Então, vamos falar um pouquinho do aciclovir rápido. O próprio vírus, quando entra, ele acaba sofrendo, quer dizer, quando ele entra no organismo, ele tem com ele algumas enzimas, né? Uma delas é a timidina quinase. Então, a pessoa usa um profármaco inativo, tá? Que é tipo o aciclovir, quando você aplica ele, é inativo. Aí, quando ele entra em contato com o vírus propriamente ativa ele, a própria enzima do vírus, né? E aí ativa e vira trifosfato aciclovir. Quem é esse vírus que faz isso? Herpes simples. Só que o citomegalovírus não faz isso, né? Então, por isso que ele é resistente ao aciclovir, porque o aciclovir não consegue, né? Então, ele mesmo produz o aciclovir que vai agir lá, inibindo o DNA polimerase e vai matar ele mesmo. Então, isso é interessante, né? A ciência é muito legal, né? Professor, por esse mecanismo de ação, a dosagem muda tanto? A dosagem muda com... Tipo assim, para criança e para adulto. A dosagem muda, mas né, nem tanto. Eu não sei se é essa a explicação, mas porque poderia ser tóxico, né, também, né? Depende, né? A dosagem, porque não é tóxico mesmo, mas por isso tem uma segurança muito grande. Isso aqui é um herpes simples, certo? Pode ser tipo 1, tipo 2. Tipo 2 é genital. Os dois são herpes simples, né? Tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é mais relacionado a herpes labiais, periorais e tal, intraoral. E o tipo 2 é mais genital, quer dizer, a gente fala que é da cintura para baixo. Tem mais a ver com IST, né? Claro que um herpes tipo 2 pode dar oral também, mas dá só uma vez. Aí na segunda vez ele vai dar genital. Dificilmente você vai ter um herpes tipo 2 fazendo lesão, né? Em região facial. Assim como o herpes tipo 1 pode começar na região genital, mas depois não continua.
Às vezes você tem lesão tipo a glossite, uma estomatite, né? Por herpes. Então o tratamento sempre é esse, ó, aciclovir, valaciclovir, são os tratamentos de escolha. Isso aqui é o quê? Zoster, né? É um herpes zoster. O herpes zoster tem essa coisa de fazer o quê? Ele fica lá latente, assim como simples, fica latente no âmbito sensorial, depois ele é ativado e vai agir justamente no dermato. Então você vê direitinho, a pele é normal, nunca cruza. Se cruzar, se eu começar a ler a lesão desse aqui do lado de cá, eu digo que é um herpes zoster disseminado. Então, o paciente imunossuprimido, geralmente, dá muita dor, né? Dependendo do dermato, às vezes eu tenho só na orelha, pegando o dedo facial, às vezes eu tenho nessa região, quando acontece a ponta do nariz está inflamada no herpes, eu garanto o paciente que ele vai ter comprometimento oftalmo, por causa do ramo do trigêmeo. Aí eu digo direitinho, né? Sinal de Hudson, que te dá um nome, quando existe lesão na ponta do nariz. Então é um quadro complicado, dói bastante, né? Pode levar a cegueira. Então por isso que é um absurdo que pessoas idosas não tomem vacina do herpes zoster. Então todo idoso tem que tomar. Isso deveria ser obrigatório, mas isso não tem na rede pública. Então ninguém quer gastar dinheiro, vai esperar ter, né? Ver qual é. Isso é um problema, porque quando tem um sofrimento muito grande. Então o herpes zoster ele faz parte do calendário vacinal do idoso. Ele deve ser indicado em todos os idosos. Aqui a varicela zoster mesmo, né, que ela está na catapora. Todos têm a vacina da catapora, mas o tratamento vai ser com a aciclovir e seus derivados, né? Aciclovir, e quando for resistente, foscarnet. Aqui um paciente lá do Ferreira Machado, né, com varicela, de forma bem agressiva, o herpes zoster. E a síndrome de Hansen errante, quando eu tenho o herpes zoster na orelha. E aí o ramo, geralmente esse dermato, é quando vai pegar o dedo facial, o paciente faz paralisia do dedo facial. Tratamento é aciclovir. Só que infelizmente ele vai lá no núcleo onde tem a raiz, né, do vírus, da raiz no dedo facial, e acaba sendo uma paralisia facial periférica e definitiva. Né? Isso que é triste, né? É uma pessoa, geralmente vejo, quantas vezes eu vejo esse paciente com espinha, pessoa com espinha, com a dor, aí foi na pronto-socorro, ninguém dá importância àquilo, uma lesãozinha, está com dor, toma Novalgina, não sei o quê, e aí 2 dias depois a pessoa torta, né? Era um herpes zoster, né? Então tem que ficar alerta para isso, atenta para isso. De novo, né, um síndrome de Hansen errante em cima da lesãozinha na orelha. Essa criança também lá no Ferreira, né, olha só, aqui estava cheio de pomadinha, né, então não deu para ver, mas tem lesão lá na ponta do nariz, tem comprometimento oftalmo, sinal de Hudson. Olha que herpes zoster, né, bem agressivo, com infecção piogênica associada, né, então tem estafilococcus, strepto aí, um monte, mas com a aciclovir associada. Então um paciente com AIDS, o paciente também te acompanhou lá na DIP. Olha o tipo de lesão que é, porque sempre o herpes zoster tem vesículazinha, você consegue ver. Ou às vezes, você está com muita dor e tem um carocinho ali, você tem que pensar na possibilidade. Já vi diagnóstico, neuralgia de trigêmeo, uma dor, não é dor, você vai procura ali. Ou então o paciente já chega com paralisia facial, fala assim, paralisia de Bell, que é uma paralisia facial de origem determinada. Mas você procura que eles quase sempre vai achar. Às vezes é muito pequenininho, às vezes bastante. Esse tipo de herpes que pega só na orelha não dá aqui, esse tipo, só dá na orelha mesmo. Na orelha, né, e faz esse quadro de doença miofascial. Vai lá no corpo geniculado lateral, onde tem a raiz do miofascial. E é aciclovir, né? O herpes simples pode fazer encefalite, né? E aí a encefalite geralmente no lobo temporal, parieto temporal, tratamento aciclovir. Aqui paciente com AIDS também, você não espera vesículazinha na herpes, não, é isso aí, lesão ulcerada, assim, é muito complicado. E aqui é um quadro que não é herpes, mas que às vezes pensa que é herpes, e na verdade é monkeypox. Né? Então, casos como esse que a gente acompanhou aqui em Campos, né? Tive a oportunidade de ver, graças a Deus a gente não tem visto, mas ainda existe, mas não tem visto. Então, um quadro realmente que assustou inicialmente, tem muito a ver com pacientes que, em geral, a maior parte dos pacientes eram homens que faziam sexo com homem
e a presença de lesão genital. Isso era muito comum, né? Ter ou não ter. Esse paciente até tinha HIV também, era um transplantado renal, e foi a primeira morte de monkeypox do Brasil, foi aqui, em Feira Machado, esse moço, né, com um quadro muito grave. E aí a medicação específica, há pouco tempo que está disponível, pouquíssimo tempo, ainda está difícil de conseguir, não é fácil, é uma droga tecoprimate, até me lembro porque estava começando a lançar essa medicação, e geralmente a imprensa sempre procura, né, qualquer coisa nova de doenças infecciosas, vem a televisão atrás de mim, corre, tem TV, aí a pessoa, não, eu soube que tem uma medicação nova, o repórter falando, cara, é pior que me pegou de surpresa, porque eu não lembrava o nome direito. Né? Mas aí eu pensei, meu Deus, mas estava, sabe, a pessoa com o microfone na mão, assim, falando, sim, tem a medicação nova, aí eu não lembrava que eu associei isso aqui, como é que é bom de associar a coisa, né? Eu logo pensei assim, thank you very much. Aí eu pensei, sim, tem uma droga que tem que very much. Sim, tem que very much, tem que very much. Eu me lembro que isso foi uma coisa marcante, eu pensei, meu Deus, me salvei, cara. Esse thank you very much foi bom demais. Só que não tem nada a ver com thank you very much, né? Vira very much. Mas no ar, né, ficou tudo muito rápido, né, sem problema. Essa situação aqui é uma inclusão citomegálica, um olho de coruja, é o ganciclovir contra citomegalovírus. Então, o citomegalovírus faz esse tipo de alteração histopatológica, né? É o olho de coruja fazendo essa. Quando é que você usa o ganciclovir? Basicamente, ulcerações de esôfago, porque o paciente com AIDS faz citomegalovirose dessa maneira, uma úlcera isolada no esôfago, ou corioretinite, né? Desse tipo, hemorrágica, com exudato. Então, as drogas, essas drogas são a ciclovir, então para herpes, né, valaciclovir é bom porque você pode fazer a cada 8 horas, por exemplo, a ciclovir tem que ser de 4 em 4 horas, ciclovir é muito chato, né, tem que ser de 4 em 4 horas, 5 vezes por dia, ao invés de fazer 6, então você não faz no horário noturno, mas 4 em 4 horas, tomar remédio 4 em 4 horas não é fácil não, né, muito enjoado. E às vezes a dose, por exemplo, de uma herpes zoster não é um comprimido de 200, tem que ser 800, então na verdade são 4 comprimidos de 4 em 4 horas. E é muito comum as pessoas passarem errado, né? Passaram uma dose menor. Ganciclovir para citomegalovírus, foscarnet, oseltamivir. Hoje existe o ganciclovir oral, que é o valganciclovir, pacientes com AIDS, o Ministério da Saúde oferece, quem tem corioretinite, né? Porque quem tem corioretinite do CMV tem um CD4 muito baixo. E você faz o ganciclovir. Se separar o ganciclovir, volta tudo de novo. Então essa pessoa vai ficar usando isso aí durante um ano e meio, até o CD4 melhorar. Aí, tipo assim, não dá para ficar internado, né, ou fazendo day hospital 1 ano e meio. Então hoje tem o valganciclovir, que é oral, né? Mas é caro, dessa do Ministério da Saúde que tem que dar. Oseltamivir para influenza e foscarnet para vírus herpes resistente. Aqui tem as antivirais para hepatite, no paciente com ascite, circulação colateral, torpor hepático, ginecomastia e telangiectasia, insuficiência hepática, né? E aí, infelizmente, chega nesse ponto. Mas tem drogas hoje para hepatite B e C que causam isso aqui. Hepatite A não tem droga, não. Então, na verdade, é muita droga. Aí são muitos esquemas diferentes, né? Então, hoje é possível, né, fazer 3 drogas ou 2 drogas durante 12 semanas e a chance de cura é enorme. Aí depende, se não tem cirrose, aí você faz né, de acordo com o protocolo. Os antirretrovirais, lembrando aí, né, vocês já estudamos isso. O vírus entra através do seu glicoproteína 120, liga ao CD4, internaliza o RNA, o RNA, a sua fração da transcriptase reversa, passa para DNA, o DNA entra no núcleo, né, pela integrase e depois formação de novos vírus. Então, a protease vai formar isso aqui. Então, nós temos pontos diferentes de ação do antirretroviral. Então, contra a ligação do vírus na célula, temos o enfuvirtide, que inibe o GP120 ligado no CD4, o maraviroc, que inibe um correceptor, que é o CCR5. Então, esses dois aqui para impedir a entrada do vírus. Os inibidores de transcriptase reversa, o tenofovir, abacavir,
assim como os isinonucleosídeos, como levirapina, intravirina, e os inibidores de integrase, que impedem essa integração do RNA, do eDNA no núcleo, que é o raltogravida ou ultragravida. Né? E ainda tem os inibidores de proteases, né? Que são esses aqui, ó, darunavir, tanavir. Hoje em dia se faz o quê? Tenofovir, lamivudina e dolutegravir, né? São essas 3 droguinhas que fazem. Costuma ter um efeito espetacular, né? Se a pessoa toma corretamente, a droga é ótima. Professor, mas são em monoterapia? Se faz nunca monoterapia, sempre esquema, é o coquetel que se fala, né? Então hoje se faz sempre, todo paciente que começa o tratamento é tenofovir junto com lamivudina, é um comprimido só, isso aqui é um comprimido só, são 2 drogas, um comprimido só, associado com dolutegravir. Então é o esquema que se faz hoje em dia, tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Depois que esse paciente ficar com a carga viral indetectável, isso acontece normalmente 6 meses, 1 ano, né? Depois, se ele for aderente, tiver a droga tomando direitinho, a gente tira o tenofovir e fica só com lamivudina e dolutegravir, que é uma droga hoje que tem um comprimido só, que tem essas 2 coisas também, entendeu? Então passa a ser um tratamento de um comprimido por dia. E é espetacular, né? O efeito é muito bom, a resposta é maravilhosa. Claro que todos eles têm efeitos colaterais, né? A tenofovir faz muita osteoporose, faz doença renal, né? Então a gente tem que ficar vigiando. Dolutegravir às vezes aumenta o peso, mexe um pouco com o sono, o efavirenz também dá pesadelo, então todos eles têm algum tipo de parefeito. O vírus influenza, né, da gripe, as drogas principais de uso é o oseltamivir, né, e o zanamivir, que nós não temos no Brasil. Então é o oseltamivir. Nós temos no vírus influenza as suas proteínas de superfícies, né, que são as neuramilidases e a hemaglutinina. A hemaglutinina, como o nome diz, a hemaglutinina junta, gruda, né? Então a hemaglutinina vai ficar grudada na célula. E a neuramilidase vai cortar essa ligação da hemaglutinina e vai fazer com que o vírus saia da célula. A hemaglutinina HN, H1N1, H3N2. Então, esses são os marcadores dos vírus. H de hemaglutinina, N de neuramilidase. Tá? Então, todo vírus influenza vai ter essas 2 coisas, que são importantíssimas na sua replicação. Então, quando a gente faz o inibidor de neuramilidase, a gente faz com que o vírus fique grudado na célula para o resto da vida. E ele não sai para replicar para outra célula. Né? Então, por exemplo, né, tá aqui, ó, a neuramilidase e a hemaglutinina. Então a célula, o vírus vai ficar ligado através da hemaglutinina. E a neuramilidase vai lá, ó, vai cortar. Esse é o efeito normal. Então o vírus entra, né, e os inibidores de neuramilidase justamente são o oseltamivir. O zanamivir não tem no Brasil, o oseltamivir, que é o Tamiflu, né? Tamiflu. Tá vendo? Não gostou da aula, né? Então nós vamos ter aqui, ó, tá vendo? O vírus entra, se multiplica e sai da célula. Se eu uso o inibidor de neuramilidase, ele entra e não sai da célula, ele fica ali. Ele morre na célula, entendeu? Ele não vai conseguir sair, não vai replicar. Quando é que eu uso esse inibidor? Gripe, gente, é assim. Pegou gripe, pessoa muito competente, pega, vai durar uns 7 dias, né? Qual a diferença de resfriado e gripe? A pessoa começa às vezes igual. O síndrome gripal, isso, função nasal, florida e tal. Se a pessoa começa a ter dor no corpo, febre, mal-estar, opa, deve ser influenza, muita tosse, mas no começo é tudo igual. Então, qual é a vantagem? Quando você usa o oseltamivir, ao invés de durar 7, 10 dias, vai durar 5 dias. Será que vale a pena? Pergunta que se faz. Mas se eu tenho um idoso, se eu tenho uma pessoa com imunocomprometimento, é diferente. Porque essa pessoa vai ter pneumonia, essa pessoa vai ter complicação depois, né? Então, toda gestante começou a ficar gripado, tem que tomar o oseltamivir. Todo idoso começou a ficar gripado, usa o oseltamivir. Ninguém faz isso. Tinha que fazer, né? E na verdade sempre foi disponibilizado para a rede pública. Hoje está difícil, vai ter que comprar em casa. Então é sempre difícil mesmo. Mas é uma boa droga, efeito colateral praticamente nulo, zero. É aquilo que eu falei, ó, começou os sintomas gripais com remédio e sem remédio, né? Então às vezes não vale a pena, né, tomar, mas se foi um comprometido, gestante ou idoso, vale a pena.
Existem vários trabalhos mostrando nitazoxanida, o antiparasitário, né, o ANITA, com algum efeito antiviral contra a influenza, assim para a zika também, mas isso é discutível. Aqui foi um caso que eu acompanhei no passado, daquela época da gripe suína, né? Esse paciente acabou bem grave, né, com muitas lesões pulmonares, e a gente fez o oseltamivir, mais antimicrobiano também, né, e melhorou bem. Drogas para Covid, todo mundo já ouviu falar aí, né, quantidade enorme que foi tentado inicialmente. A gente sabe que tem esse período inicial de viremia, depois a resposta inflamatória. O que mata o indivíduo é justamente a resposta inflamatória inadequada ou diferente, quer dizer, alguns inflamavam mais, outros inflamavam menos, infelizmente, né? Quem geneticamente estava determinado para inflamar mais, morria. É claro que o melhor momento de começar antiviral foi na fase inicial da viremia, né? Óbvio, pela lógica. Claro que se o paciente iniciou já o processo de inflamação, aqui vale outro tipo de medicação, né? São várias tentativas de drogas. Essa história da cloroquina foi irritante, né? Foi terrível, todo mundo falando que a cloroquina tinha algum efeito, até o próprio Conselho Federal de Medicina dando liberdade para o médico, mesmo com artigos já definindo que aquilo não funcionava, que o risco era maior. Infelizmente isso aconteceu, mas graças a Deus hoje está muito bem definido que foi um equívoco, né? Tanto cloroquina quanto ivermectina nem se fala, né? É ridículo, né? E assim como antimicrobianos também uso. Então era isso, a cloroquina, ivermectina, anita, vitamina D, zinco, quer dizer, uma falácia total, medicamentos, né? Nenhum deles tem efeito contra o vírus da Covid. E aí, é claro, uma das drogas que ficou muito bem definido foi a dexametasona, o corticoide. Porém, em quem tem hipóxia, né? Infelizmente, era muito comum a pessoa ir no pronto-socorro já sair de lá com corticoide, né? E sem nenhum tipo de alteração de hipóxia. Isso é ruim, porque você usando corticoide, você quebra aquela imunidade inata. E a pessoa ultrapassa aquilo, aí sim vai ter complicação no futuro, lá na frente, né? Da própria Covid. Então, funciona muito bem quem tem hipóxia, quem precisa internar. Os antivirais importantes, como remdesivir, esse ficou muito bem definido, que tem um efeito muito legal, né, na polimerase RNAi do vírus, e é muito interessante para quem está hospitalizado, é o contrário, quer dizer, quem precisa usar num quadro já grave. Não parece ter realmente um efeito bom. Foi tentado e chegar à conclusão de vários anticorpos monoclonais, né, todos eles com uma eficácia relativa. Hoje se chega à conclusão, por exemplo, de inibidor de JAK, que diminui muito o processo inflamatório, então naquela fase inflamatória maior. O baricitinib, que é uma droga até usada na artrite reumatoide, ainda assim hoje, paciente grave com Covid, a gente tem que tentar fazer baricitinib. Tem um efeito muito bom, né? Ele faz justamente um efeito contra a ligação do vírus nas células, né? Então isso diminui a resposta inflamatória. Então ele age em dois momentos, tanto impedindo a ligação quanto o processo inflamatório. Então isso é muito legal. Outra droga que foi usada e deve ser usada apenas na tempestade de citocina é o tocilizumab. É apenas para inibir IL-6, né? Que é uma interleucina inflamatória, né? Bem inflamatória, e é uma das principais causadoras daquela tempestade de citocina. Então diminui bastante o processo inflamatório. E essas duas drogas associadas, Rimatril e Ritonavir, é a droga que nós temos disponível. Então, se uma pessoa começou com uma síndrome gripal qualquer, se é idoso, acima de 65 anos, tem que começar imediatamente o Paxlovid, que é o nome comercial. Isso é disponível na rede pública. Então, uma pessoa idosa, você toma gripal, fiz suave, deu positivo, presença de SARS-CoV-2, tem que começar imediatamente. E é no máximo até o 5º dia, depois não vale a pena. Tá? Tem que começar logo. Isso muda muito a evolução, muito, né? Então, realmente a droga hoje, efeito colateral nenhum, né? Opção, o molnupiravir, que ainda não está colocado no país como uma droga opção, mas seria uma opção, uso oral. Durante 2 milhões de anos na Terra, viveu 100 seres humanos. Então, eu não acho que a Terra precisa de nós, né? Nós viemos depois, né? As bactérias estão aqui há muito mais tempo. Então, acho que nós